Papo Reto no ar. Hoje, mais um programa, né? Hoje nós temos um convidado todo especial. E aqui à minha frente já está aqui o Enéas, o convidado. Aqui também está o nosso companheiro de bancada, o Roden Arruda. O Enéas Rocha, eu vou falar um pouco da biografia dele. Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Educação pelo Instituto Pedagógico Latino-Americano, Caribenho. Rapaz, aqui é grande. Mas o Enéas é ex-vereador, foi presidente da Câmara, né? Foi um dos vereadores mais votados daqui da cidade de Imperatriz, né, Enéas? Então aqui eu já vou deixar aqui já registrado. Olha, o nosso Papo Reto é o podcast oficial do seu jornal Imperatriz. Você pode estar nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Spotify. E eu já vou deixar logo aqui a primeira deixa para o Roden. Não, primeiro o Enéas, né, Roden? Deixa essa. Depois o Roden começa aí fazendo a primeira pergunta para o Enéas. Satisfação, Enéas, receber você aqui no programa. Tá? Eu que me sinto privilegiado de poder fazer parte dessa bancada aqui tão especial na nossa cidade. Vocês não sabem a contribuição que dão para a democracia, para a economia, para a formação cultural de Imperatriz, entendeu? Porque é um lugar que você vai debater aquilo que você... que não tem rodeios, entendeu? Então, para mim é um privilégio muito grande. Atualmente o Enéas, ele hoje está à frente do Instituto de Pesquisa, né, Enéas? Então, hoje o seu episódio hoje do Papo Reto vai falar exclusivamente sobre pesquisa, mas também não vamos deixar de falar sobre política. Já vou deixar aqui a deixa aqui para o meu amigo Roden Arruda, né, Roden? Vamos ver se o Enéas vai ter coragem de abrir o jogo, né? O que o Enéas está sabendo aí nos bastidores das pesquisas. Eu começo tratando do cenário nacional, né? Até porque você também tem uma parceria aí com o Instituto que tem muita credibilidade no país, né? Que é o Instituto Paraná, né? Que tem parceria com o seu instituto. E eu faço a seguinte pergunta: como é que se desenha esse cenário hoje das eleições para a presidência da República? Ó, Roden, antigamente, vamos só voltar um pouquinho no tempo, antigamente a eleição, o processo eleitoral era um ano de debates, e o debate ele não tinha a dinâmica que tem agora. Nós estamos em pré-campanha, essa pré-campanha vem se desenrolando já há algum tempo, e por se tratar de pré-campanha, muita coisa vai mudando. A nível nacional, eu tenho acompanhado toda essa trajetória, e ela foi evoluindo conforme algumas coisas da dinâmica. Até um tempo atrás, era certo que qualquer candidato ganharia do presidente Lula no segundo turno. E esse cenário hoje já não é mais assim. A última pesquisa que eu tive acesso, é a da Paraná Pesquisa, quem ganha no segundo turno é o Ronaldo Caiado. O Romeu Zema empata na margem de erro e o candidato Flávio Bolsonaro já perde fora da margem de erro. Ou seja, pré-campanha ainda, e as coisas estão mudando muito rapidamente. Ninguém tem uma bola de cristal, a pesquisa revela um momento, e esse momento ele é muito volúvel hoje, pode mudar. Qualquer instante pode mudar. Tu acha, deixa eu só fazer uma pergunta de um gancho. Enéas, tu acha que essa mudança de resultado de pesquisa tem a ver com... Está relacionado, pode estar relacionado com notícia que é divulgado nacionalmente, diariamente? Com certeza, com certeza. Tem coisas que marcam a sociedade, entendeu? Tem coisas que exemplo, o grande tema, vamos supor, o grande debate dessas eleições agora é criminalidade, violência. Isso nacionalmente é. Isso aí vai conduzir o debate político, certo? Por outro lado, tem o que se relaciona com isto, com alguma coisa relacionada que possa ter algum gancho com esses aspectos, vai fazer com que mude alguma coisa. O eleitor hoje, às vezes as pessoas pensam que o eleitor ele não é crítico. O eleitor hoje não aceita uma coisa,
que o candidato minta. Aí você tem um candidato que está muito bem nas pesquisas, daqui a pouco alguém chega e prova que ele está mentindo. Pode ter certeza que a próxima pesquisa vai refletir. Como também, o candidato, ele pousa de que é um homem de família, um empresário bem-sucedido, e pousa assim. Daqui a pouco, comprova-se que ele tem algum problema com relação à violência doméstica, alguma coisa assim. Ou um relacionamento extraconjugal. Ou relacionamento extraconjugal também. Saiu o negócio do Laes, o Bonfim aí, diz que ele tem uma namorada e tal. Tu acha que ele vai prejudicar isso? Com certeza. Laes? Depende, veja bem, eu estou falando assim, se um fato como esse é comprovado, certo? É e se comprovado, chegar também ao conhecimento do eleitor, porque por enquanto está bolando aí, não sabe... Porque a grande questão, estamos pré-campanha, né? Vamos supor, nacionalmente, vamos falar nacionalmente, de uma forma muito aberta, o que fez o pré-candidato Flávio Bolsonaro despencar nas pesquisas? O dinheiro lá do filme, né? Primeira coisa foi ali. Ele dizia que estava distante do problema, do Vocaro, e de repente... Daqui a pouco surgiu uma bomba daquela. E aí, como as pessoas falam, o emendo ficou pior do que a costura, o remendo ficou pior do que a costura, não sei. Ficou pior, porque quando ele foi falar, ele não soube explicar. O áudio era muito, muito pesado daquilo ali. Todas essas coisas foram protegendo quem? O presidente Lula. Ou igualando os dois, né? Você não pode me chamar daquilo que você é. Exatamente. E foi protegendo como? Não surgiu mais nada. E a economia, que é o grande problema de quem está no poder, é a economia. Sim. E a economia, ela ficou mesmo... Aí, o que afetou a economia brasileira? As questões não foi a primeira vez, o tarifaço. E o tarifaço bota um selo em quem? Na direita, mais especificamente em quem? No Flávio Bolsonaro. Então, são aspectos que vão surgindo que dão essa realidade de agora. Agora, vamos ser bem claros. Nós estamos em pré-campanha. Quando o debate vir da campanha, aí os candidatos vão poder, entre eles, debater e ou provar que tudo era mentira ou provar que tudo era verdade. É pelo que tu falou aí, com relação ao Caiado e com relação ao Zema, que ganham no segundo turno, já o Flávio não. O que você percebe é que a direita, ela não tem mais o bolsonarismo como o dono do voto, vou dizer assim. E sim, a direita tem, olha para o candidato, é conservador, é de direita, eu voto nele, independente de ser bolsonarista ou não? Sim, eu vejo assim, a questão da direita, que a direita, ela não elegeu um ícone e faz tudo por ele. A esquerda não. A esquerda é o Lula, é um ícone, e então toda a esquerda está unida com ele. A direita não. A direita não vai por esse caminho. Por que não vai? Porque a direita ela é mais crítica do que a esquerda. A esquerda aceita tudo, mas em nome da ideologia aceita tudo. A direita não. Então, essas questões pontuais da direita vão mostram que essas eleições vão ser muito divididas pelos candidatos à direita. E que não vejo possibilidade de unir numa candidatura só. Então, tu acha aí que essa polarização direita, esquerda, ela vai influenciar ou está influenciando de fato aí o voto do eleitor? Não vai influenciar o voto do eleitor, mas o debate direita e esquerda está no mundo. América Latina mesmo, os países da América Latina já mostraram isso. Houve uma polarização entre direita e esquerda. O que ocorre no Brasil é que a direita no Brasil ela é muito dividida e aquilo que se prega pela direita, alguns candidatos da direita fazem totalmente o contrário. Estão se igualando com Para a gente correr já para o bairrismo, mas antes eu quero fazer a pergunta direta, você pode também ser bem objetivo. Quem é que disputa o segundo turno, na sua opinião, para a eleição presidencial? Segundo as pesquisas, é o Flávio Bolsonaro e o Lula. Vamos para o Maranhão? Bora. Vamos aqui para o Maranhão. Como é que o senhor avalia aí? Eu estou falando em termos de pesquisa, né? O Enéas é um homem da pesquisa, é um cara que... Eu não vi ainda as pesquisas do Enéas falhar. Eu não vi. E como é que tu avalia esse cenário aí
no Maranhão em termos de pesquisa? O que tu vê que está definido ou ainda está se desenhando? Quem tá melhor para quem? Tá ruim para quem? Pode ter chance ainda de um revés? Olha, eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Murilo da Paraná Pesquisa. O Murilo foi minha escola. As pessoas às vezes não sabem, mas o Murilo que conduziu a eleição do ex-prefeito Sebastião Madeira, quando ele foi eleito. Foi o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa. Na época, a Paraná era uma empresa local, não era nacional. E o que eu tenho é a pesquisa da Paraná. Nós temos um empate técnico entre dois candidatos no Maranhão. Esse empate técnico é a verdade. Eu já vi pesquisa que dá 20, 30 pontos de diferença. É um absurdo isso. E uma ilusão maior quem fica iludido achando que isso influencia o eleitor. A pesquisa, esse negócio de dizer que está na frente, está disparado, não influencia? Não influencia. Então, não influencia. Tu acha que esse empate técnico está relacionado diretamente à região sudoeste ou é em todo o Maranhão? Porque a gente sabe que o Eduardo Braide em São Luís não tem para ninguém. Olha, agora eu vou falar uma coisa aqui, e eu falo e provo cientificamente. O Maranhão, o estado do Maranhão tem 32 mesorregiões, certo? Uma pesquisa com margem de erro de 4 pontos percentual, quase toda ela é feita em São Luís. 50% da amostra é de São Luís. Quem é que não sabe que na capital do estado o ex-prefeito tem uma vantagem? Isso todo mundo sabe. Há muito tempo as pesquisas mostram que foi reeleito, muito bem avaliado lá. Mas o Maranhão não é igual ao Piauí, não é igual ao Tocantins, que tem uma configuração cultural uniforme. O Maranhão não. Se você chegar na região do Gerais de Balsas e falar de Bumba Meu Boi, as pessoas não sabem o que é Bumba Meu Boi. Entendeu? Qual é a relação? Eu vou mais longe. Qual a relação que a economia de Imperatriz tem, a economia, a educação? Se nós pegarmos dados aqui, de onde vem aqui a economia local, os principais demandantes, compradores de serviços e produtos da região que vêm para a Imperatriz, são de onde? Pará e Tocantins. Certo? Então, o Maranhão são realidades diferentes. Então, uma pesquisa que pega uma amostra de 600 entrevistas para margem de erro de 4 pontos percentuais, em que quase 50% dessa amostra é feita na capital, ela não revela a realidade, porque o Maranhão é totalmente diferente, culturalmente, economicamente, são 32 mesorregiões com características... Olha, eu tive uma oportunidade no ano passado de fazer um trabalho que foi o mapa de combate à fome, mapa de combate à fome no Maranhão, onde eu visitei todas as regiões do Maranhão. Eu fui com as equipes de pesquisadores. A Baixada Maranhense é um outro mundo. São vários Maranhão. São vários Maranhão. Aí nós temos o seguinte. Não estou falando... A pesquisa da Paraná deu empate técnico. Então, eu não vejo uma pesquisa aqui com um candidato com 20, 30, 40 pontos na frente, como eu já vi falar, e outro dia eu vi. A Veritá, ela foi umas que colocou o Braide lá em cima, né? Agora, pega o histórico dessa empresa. Pega o histórico dela. É brincadeira. É brincadeira. Pesquisa por telefone, a amostra não é segmentada, é brincadeira. Mas ela erra porque ainda existe aquele negócio de faz uma pesquisa para mim, ou ela erra por causa do modelo que eles usam de fazer a pesquisa? Por causa da metodologia. Por causa da metodologia. Olha, mas não é intencional, não, usar essa metodologia? Não, tipo assim, olha, veja bem, que é um crime, eu vejo um crime, como um pesquisador eu vejo um crime. Hoje, a pesquisa, e ela pode ser feita por telefone, ela pode ser feita por e-mail, pode ser. Eu digo que eu fiz daquele jeito. A Justiça Eleitoral não vai julgar a metodologia, não vai julgar nem os resultados. Aí eu faço uma pesquisa no estado do Maranhão, com toda essa realidade tão diferente, por telefone. Quem é que atende telefone hoje?
Poucas pessoas, só classe A, B e C. Classe D e E não atende telefone. Já pensa logo que é cobrança. Não atende. Pode ter certeza. Aí veja bem, isso já. Então, nessa época agora, como não há um julgamento da metodologia, como não há um julgamento dos resultados, sai todo tipo de pesquisa. Falando em metodologia, né, eu vou te interromper. A metodologia tradicional, que é a mais confiável hoje, é aquela que a pessoa vai na casa, vai lá, faz a entrevista. Essa é a metodologia tradicional. Fora essa, você acabou de citar aqui sobre telefone. Existem outras também que eu acredito que tem umas também que faz o monitoramento via internet, via rede social. Sim, também. Mas, olha, veja bem. Como é que você faz vamos metodologicamente? Existe um cálculo que eu tenho que definir a minha amostra. Aquela amostra ela tem que ter uma configuração com base na realidade socioeconômica da região. Então, o Maranhão tem. Quem é que dá isso? O IBGE. O IBGE vai dizer quantas pessoas têm jovens, adultos, gênero masculino, gênero feminino, até de baixa renda, média renda e alta renda. Aí vai dizer. O cálculo estatístico vai tirar desses segmentos uma representatividade, certo? Então, quando eu faço uma pesquisa por telefone, eu não alcanço a baixa renda. Eu não alcanço a zona rural, certo? Ah, mas está errado. Não, a metodologia é aquela. Eu estou dizendo, se eu quero um resultado mais confiável, tem que ser aquilo que sempre foi tradicionalmente, que a estatística zela. Casa por casa, uma pessoa por casa, a casa tem que ser sorteada e uma casa por quadra de rua. Então, aí sim. Olha, eu tenho os números de muitas pesquisas que eu registrei. Já tive pesquisa que apontava candidato A vai ganhar, e quem ganhava era o outro. Mas era dentro da margem de erro, porque era empate técnico, isso é natural. Mas se fizer a pesquisa assim, não, a ciência prevalece. Por quê? 95% de chance de ser verdade. Que é o intervalo de confiança. E a margem de erro que você escolhe para identificar o tamanho da amostra. Enéas, a governadora do Distrito Federal fez uma declaração essa semana, não sei se você viu, que diz o seguinte: no DF não se elege candidatos da esquerda porque o nível de formação, o nível intelectual é melhor. Em municípios e estados onde o nível de formação é menor, e é por isso que eles elegem a esquerda. Foi uma afirmativa que ela fez. Você concorda com essa afirmativa? Olha, é muito relativo isso. Eu concordo com uma coisa. Hoje, o eleitor de baixa renda, ele tem uma tendência hoje de votar em quem concedeu a ele certo tipo de benefícios e garantias. E isso foi feito pela esquerda. O Braide não aparece ainda, né, pelo menos ainda, como um candidato de esquerda, apesar daquela possibilidade de aliança com o PCdoB, com o PSB, com o PT, e ficou ali meio que uma coisa seria certa, parece que era certa, é que com o Orleans eles não iriam. Mas partindo dessa ideia, o Braide ele não seria o candidato da esquerda, né? E aí você tem um empate técnico, como você falou, com relação aos dois candidatos. E eu faço a seguinte pergunta: quem é o eleitor do Braide e quem é o eleitor do Orleans hoje no Maranhão? É uma pergunta. Eu vou falar das cidades em que eu faço pesquisa. Aqui em Imperatriz. Eu falo mais, você pode Sim. contribuir, mas eu falaria mais com relação à questão econômica. Sim. Olha, não está muito claro ainda essa questão. Quando isso for bem delineado, certo? Porque ainda, até o momento, o eleitor, ele sabe que um candidato é ligado ao governo do Estado, ao governador, e outro candidato é o ex-prefeito de São Luís. E outras candidaturas que são... Estão colocadas, né? Estão colocadas.
O vice-governador também, que ainda é uma incógnita. Esses próximos dias nós vamos saber se é candidato ou se não é. Então, nós não sabemos. Se, por acaso, o vice-governador for, de fato, candidato, e for o candidato da esquerda, o candidato do presidente Lula, isso vai causar algum impacto nas eleições? Com certeza. Ele vai tirar voto de quem? Dos dois candidatos, com certeza, porque eles estão liderando. Vai impactar mais No quem? caso, está falando do Orleans. Do Orleans e do Bright também. Tu acha que se o Orleans chega candidato, fez a convenção, é o candidato do PT, é o candidato do Lula, no Maranhão, aí ele sobe nas pesquisas? Olha, eu não tenho dúvida que com essa queda do Flávio Bolsonaro e o fortalecimento da candidatura do presidente Lula no Maranhão, as coisas vão andar juntas. O candidato que estiver mais... vamos supor que o presidente Lula subiu no palanque, ele vai ter, com certeza, ele vai ter no Maranhão uma influência positiva. Tu acha aí que o resultado da eleição de 2022, né? Aonde o Brandão ganhou ali no primeiro turno. Tu acha que naquele ano ali as pesquisas erraram todas? Ou tu acha que... Porque não estava igual a desse ano de 2026 e não tem nada definido. Mas não teve ali um erro ali naquela de 2022? Não. As pesquisas que eu acompanhei, eu só acompanho da Paraná Pesquisa, as outras eu não acompanho, porque a Paraná Pesquisa eu faço parte tem uma relação de amizade pessoal e de metodologia também. Então, a Paraná, ela não errou. Muita gente... Foi ridículo o que se colocaram, como agora está sendo ridículo algumas pesquisas também. Mas vejamos bem, aquela eleição, a esquerda no Maranhão estava mais unida. E agora não está unida. Isso vai beneficiar quem? Com certeza, o candidato que não tiver uma identificação íntima com a esquerda. Isso foi decisivo nas eleições passadas. A eleição do presidente Lula e o candidato do presidente Lula aqui, que estava havia uma união de todos eles. Agora não. O partido e a base do ex-governador e ministro hoje do Supremo, Flávio Dino, está separado. Aí tem o grupo do governador, o grupo do vice-governador, todos da esquerda, que não se unem. Eu entendo que isso pode contribuir negativamente com o candidato do presidente Lula no Maranhão. Se fala muito, ainda com relação ao governo do Estado, que existem umas forças sobrenaturais agindo na Justiça, na Polícia Federal, nos tribunais, como a gente ouviu aí as matérias recentes, e algumas delas foi com a recente mudança do Rildo de candidato. Deixar de lado o candidato do governo Brandão, e apoiar o candidato Bright. De repente parece que começou a sair coisa do Rildo também. Aí eu te pergunto, existem forças sobrenaturais aí nos tribunais e tentando influenciar o resultado da eleição? Não, eu não posso dizer se existe força nos tribunais. Agora, uma decisão como esta, que foi tomada pelo prefeito de Imperatriz, que é a segunda maior cidade, que era um prefeito com uma relação muito próxima do governo do Estado. Uma decisão como essa, ela vai repercutir em todos os níveis, certo? Agora, como vão surgir mentiras. Uma delas que eu vou falar, eu presenciei. Eu estava chegando para almoçar em um restaurante da cidade, por coincidência, estava chegando também o prefeito de Imperatriz. Eu não fui ali para falar com ele, não tinha nada para falar com ele. Estava chegando o prefeito de Imperatriz com a comitiva dele e o Eduardo Bright. Aí eles foram entrando e alguém acenou para eles, que não fui eu, acenou e eles acenaram. Aí saiu um vídeo que quando eles estão acenando, alguém gritou, traidor. É mentira, não teve isso. Não houve isso.
Colocaram o áudio ali. Colocaram o áudio. Então, quer dizer, eu estou dando como exemplo que vai sair coisa de tribunal, que vai sair coisa familiar, que vai tudo. E outra coisa, uma decisão como essa, ela, se for explorada politicamente, ela vai ter repercussão. Tem um peso muito grande, Tem um né? peso. Bom, eu sei que ao tomar uma decisão como essa, o prefeito ele procurou consultar muita gente, saber o que estava fazendo. Até pesquisa, ele poderia ter feito uma pesquisa para saber a opinião pública da cidade de Imperatriz, saber se aprova, se reprova. Olha, eu tenho dados de uma pesquisa, mas a pesquisa não diz. Pesquisa que não é registrada, a gente não pode citar muita coisa. Nesse período não. Mas, Certo? não, mas não é eleitoral. Mas você sabe que Não, o que não, pode não. dizer? É de comportamento, né? Hoje não. Ontem, alguns dias atrás, não sei hoje tem que fazer outra pesquisa. Mas o prefeito de Imperatriz influenciava positivamente no candidato que ele apoiasse. Mais de 60% da população aumentaria o desejo de votar em um candidato apoiado por ele. Eu não tenho dúvida que é uma decisão de qualquer político no porte do Rio, não faria ela sem uma pesquisa, na né? pesquisa, a segunda pergunta é quem ele deveria apoiar? Empate técnico. Entendeu? Então, vamos lá, vamos agora para a terceira conjuntura. Ele influencia positivamente, o governo dele é avaliado positivamente, muito bem avaliado, é um fato. Quem gostar ou não gostar, eu tô Pode falar o que for, entendeu? Né? A pesquisa mostra. A pesquisa mostra. E mostra também que o apoio dele a um candidato influencia positivamente. Porém, quando perguntado qual o candidato, empate técnico. Agora, será que aqueles eleitores de um candidato vão mudar para o outro por causa desse apoio? A pesquisa não... Você tem que fazer esse cálculo, entendeu? Entendi. Porque até agora, nas pesquisas que foram publicadas, que foram divulgadas, que se tem, quem lidera as pesquisas na região tocantina é o candidato Orleans Brandão. Nós temos um rompimento no Maranhão. A política é um negócio de louco, né? Não dá para, certamente, você não pode levar algo, eu diria até por mais de uma semana. Uma semana é um fato, outra semana ele pode mudar totalmente. Mas o Brandão, ele rompeu com Flávio. E dizem também que não cumpriu nenhum acordo lá com relação à questão do vice. Aí eu faço a seguinte pergunta: esse rompimento que levou em certo descrédito do Brandão com relação ao vice do PT, ele pode ter influenciado também o Rildo a dizer assim, se o Brandão pode romper, eu também posso romper? Isso aí só o Rildo para responder. O que eu posso dizer é que o governo... Outra coisa também, que eu posso dizer porque eu tenho dados preliminares aí, não de agora, mas dados aqui, que o governador Carlos Brandão é muito bem avaliado. O governo dele é muito bem avaliado. Eu acho que poucos governadores tiveram uma avaliação tão positiva quanto a dele. Eu fiz um trabalho até o final do ano passado, que foi o mapa de combate à fome, onde eu visitei, com a minha equipe, os 217 municípios do Maranhão. E nós já estávamos aí calculando a segurança alimentar e a insegurança alimentar das famílias maranhenses. E o governo do estado, o governador, ele é muito bem avaliado. Como também o candidato, o ex-prefeito de São Luís, é muito bem avaliado em São Luís. Então, quer dizer, isso é uma realidade, são os números. Aqui eu não estou fazendo conjectura, entendeu? Agora, saber se essas adesões vão mudar, saber também... Existe tempo, né? Existe um tempo, mas o tempo agora é muito breve, sabia? O tempo agora é muito breve. Nas próximas pesquisas nós vamos saber qual foi o impacto disso. Tu acha que esse rompimento do prefeito Rildo aí com o Brandão, tu acha que enfraquece o prefeito? Não, eu não saberia dizer, porque eu só posso falar se eu tiver uma pesquisa em mãos. E eu não tenho. E ainda vai sair, é uma coisa que ainda vai... Ele Isso faz o movimento, depois ele vai se consolidando. Vai se consolidando. Com a opinião o que eu acho é o seguinte, ele deve ter procurado uma empresa de pesquisa e ter feito
uma qualitativa para saber se essa decisão dele... Pelo menos, se eu fosse um candidato a alguma coisa, eu não tomaria uma decisão sem fazer uma qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela não dá números, ela dá a opinião, o que as pessoas pensam. Até porque o Fufuca também, existe aí uma questão de uma pesquisa nos bastidores e que teria sido um dos motivos também da ida do Fufuca para o Braide, seria essa pesquisa, que em tese favorecia ao Braide, e é justamente essa qualitativa. Você ouviu falar dessa pesquisa? Não. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, e eu quero chamar a atenção, eu quero aqui abrir o meu coração para vocês. Eu fico muito triste, porque a maioria das empresas de pesquisas do Maranhão são uma vergonha. Olha o resultado da eleição de Imperatriz. Duas empresas, e eu posso citar o nome porque está registrado, Econométrica e Exata. Dava que o prefeito Hilton ganhava com 20 pontos, quase 20 pontos. A nossa, a Inteligente, registrou no mesmo dia e dava que ganhava com 9, alguma coisa. Olha o resultado. O que eu estou falando, por que eu quero falar com isso? É uma vergonha. A maioria das empresas de pesquisa no Maranhão é uma vergonha. Não sei que tipo... Eu olho o plano amostral quando está registrado, eu falo, meu Deus do céu, como é que alguém acredita? Agora, tem político que acredita nessas coisas, aí ele toma a decisão errada. Tem pesquisa... Se eu vou pegar o gancho dele aqui, até te interromper, porque esses dias eu vi a dona, né? Eu não sei se é a dona ou se é uma das donas do INOP. Ela tem uma relação muito ligada aí com o grupo governista. E eu acho um pouco estranho, porque ter um bom relacionamento com todo mundo é algo cordial que a gente tem que ter. Mas está pousando para foto, não sou estranho. Um presidente do instituto tá ali, tem uma amizade muito com tietagem ali. Tu não acha que tem pode influenciar aí num pedido? Porque eu quero que tu me responda também sobre essa questão que o Olden falou agora há pouco, sobre influenciar no resultado da eleição. Sim. Não, eu acho que não influencia o resultado, mas também eu acho que existem muitos políticos e muitas empresas de pesquisa que se submetem a algumas situações. As eleições municipais passadas mesmo, nós fizemos pesquisa em mais de 150 municípios do Maranhão. E teve lugares que era distante, a equipe ia, aí o cara ligava, sim, meu amigo, mas eu não quero esse resultado não, eu quero outro. E eu tive um problema grave na cidade de Pinheiro, né? Pinheiro, Pedreiras, que é aqui perto, né? Que eu troco sempre as duas. Pinheiro, né? Que é perto, que pega o ferryboat, né? Pinheiro. Sim, Pinheiro. E nós mandamos a pesquisa registrada para lá. O marqueteiro de um candidato antes soltou e ele adulterou. Ao mesmo tempo, nós comunicamos à Justiça Eleitoral, que o resultado não era aquele, e mandamos o verdadeiro. Então, tem muita gente que faz isso. Antigamente, tinha uma ideia de que, parece que você vai me explicar, tem uma quantidade de eleitor que não quer perder o voto, tipo, votar no candidato que vai perder. Aí eles utilizam essa pesquisa para dizer que já ganhou, para poder influenciar esse eleitor. Esse eleitor chega em que imagem? Qual a porcentagem desse eleitor? Esse eleitor, o eleitor que faz isso... que não quer perder o voto. Ele não decide a eleição. Ele não decide a eleição. Mas é o quê? Uns 3%? Muito menos. Ele não decide a eleição. Então, esse negócio de, no final da campanha, eu sair com a pesquisa dizendo que eu já ganhei e fizer carreata levando gente, isso aí, em tese, é só se tiver muito arrochada a campanha entre os dois, disputando voto a voto, aí vai influenciar? Aí vai influenciar. Ah, tá. Aí vai influenciar. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Mas não vai mudar o resultado. Pesquisa não muda resultado de eleição. Pesquisa mostra uma fotografia daquele momento. Vamos dar um exemplo aqui. João Lisboa. Todas as pesquisas davam um empate técnico com uma pequena vantagem do prefeito. Inclusive, nós registramos uma pesquisa que a diferença era menos de 2 pontos percentuais, eu acho. Na semana, o que aconteceu? Saiu um vídeo de um carro dizendo que era o candidato que estava entrando em motel. Não, que estava entrando... É o fato político, né? E outro, o candidato
a vice-prefeito foi pego com o dinheiro dentro do carro. Se está tão disputado, isso não muda? Hoje muda. O fato político muda o resultado, né? Quando vocês soltam no Instagram um vídeo, em 24 horas, quantas pessoas visualizam? É relativo, muitos Né? acessos. Muitos acessos. Mas vocês não estão computando aqueles acessos que alguém copiou e mandou para outro. Aí, Baixou e mandou para outra, né? Em outra plataforma, né? então, hoje, tudo pode mudar até o dia das eleições. Existe uma pesquisa para avaliar o pensamento do eleitor com relação ao Instituto de Pesquisa? Tipo assim, hoje no Maranhão as pessoas acreditam em Instituto de Pesquisa? No Brasil todo, hoje, no Brasil todo, em razão de todas essas coisas que já aconteceram, muitas pessoas não acreditam e nem querem responder. O que você tem que fazer? A sua abordagem tem que ser muito transparente. O seu pesquisador tem que estar bem identificado e, primeira coisa, que ele deve, ao abordar o eleitor, falar quem é, qual é a empresa, de onde vem e que aquelas informações são sigilosas, para mudar um pouco essa desconfiança. É um fato. Muitas, em razão de quê? Em razão de tantas mentiras que surgem por aí. O Enéas já recebeu alguma proposta indecente para alterar a pesquisa? Muitas. Não foram poucas. Nossa empresa é uma empresa regional. Hoje nós estamos migrando para a capital do estado do Pará, porque quando se fala assim, vou contratar uma empresa de pesquisa. É de Imperatriz. E aqui eu chamo a atenção... O santo de casa, né? Eu chamo a atenção para um deputado que contratou uma pesquisa nossa, numa cidade aqui do interior, e ele falou, Enéas, só a tua empresa, só vocês estão dizendo que o cara não ganha, o aliado do deputado. Aqui, ó, tem uma pesquisa aqui de uma empresa de Belém, para margem de erro de 5%, 380 entrevistas. E eu estava fazendo com essa margem de erro pelos custos. Fizeram com 900 lá. Então cai a margem. Eles fizeram com 2% e dava vitória para o Adversário? Não, o adversário da prefeita. Aí eu falei para ele, deputado, deixa eu lhe falar. Vamos fazer o seguinte, estamos na semana das eleições. Eu vou repetir a pesquisa, o senhor não vai pagar. Vamos ver o resultado. O resultado foi que nós fizemos com 380 entrevistas e o resultado foi aquele que as pesquisas já diziam. Por quê? Porque nós não fazemos pesquisa por fluxo, é domiciliar, uma pessoa por quadra de rua, todos os dados estatísticos, socioeconômicos são colocados ali, deu no que doer. Entendeu? Mas uma empresa de Belém foi chamada a atenção. Não, porque o pessoal de Belém, vocês são de Imperatriz, como se Imperatriz fosse... Menosprezou a Imperatriz, né? Eu sou economista, a minha graduação foi na PUC do Rio de Janeiro, tenho 2 mestrados, um feito pelo IPLAC, que era na época da governadora Rosena, trouxe os cubanos para fazer o mestrado, eu fiz um mestrado em educação, fiz um mestrado na Federal do Pará e um doutorado na Federal do Pará. E eu sempre falei, pesquisa para decidir, tomar a decisão, ela serve para isso. Para você tomar uma decisão. Você é um candidato, eu quero saber a pesquisa para saber onde eu posso melhorar, aonde o meu adversário está melhor. Aí eu vou atuar. Pesquisa é para isto. Pesquisa não é para fazer propaganda de candidato. Pesquisa é para você entender. É como você vai tomar uma decisão. Eu quero lançar um novo produto no mercado. Faz uma pesquisa qualitativa. E ali você vai. Pesquisa é para isso. Agora, o que fazem das pesquisas hoje é um absurdo. Deixou de virar estatística e está virando negócio. Por que nós, que atuamos aqui em Imperatriz, você não vê... eu não faço parte de nenhum tipo de esquema, não quero fazer, não vou fazer. Já briguei com muita gente por causa disso. E eu tenho um histórico aqui em Imperatriz, desde as eleições do prefeito Madeira, quando nós registramos a primeira pesquisa, do êxito do nosso trabalho. Eu quero levar isso como um legado. Enéas, tu está aí militando dentro do Instituto de Pesquisa e certamente deve ter aí alguma empresa, alguma sondagem, alguma coisa que eles fazem assim, vamos sondar a situação de Imperatriz, a situação econômica, a situação, não é nem econômica, é a economia, né, que é diferente, para a gente fazer
é o investimento da cidade de Imperatriz. Tem uma coisa aí que você está sabendo aí nos bastidores, com relação a mercado, com relação à indústria, com relação... O que tem aí de novo na cidade de Imperatriz? Eu sei que sempre sabe. Olha, Imperatriz você saber o tamanho de Imperatriz. Se a gente olhar o PIB de Imperatriz não é nem o segundo maior do estado. O PIB de Imperatriz, da população de território de Imperatriz. Mas Imperatriz não responde pelo PIB do território de Imperatriz, porque Imperatriz vai além das suas fronteiras. Aí você quer conhecer o tamanho de Imperatriz? Vai pela movimentação financeira. O PIB de Imperatriz, que dá 9,6 bilhões, só de volume de crédito que transaciona por ano em Imperatriz, são 5. Mais do que a metade do PIB da cidade. Ou seja, pela região toda. Entendeu? Só de volume de poupança é 1 bi por ano. E poupança é igual a investimento. Então, todos os anos, aqui na economia regional, 1 bi é investido. O investimento da Suzano foi de 3 bi. E nós temos em Imperatriz, só de volume de crédito, uma Suzano e meio. Então, aí você me pergunta assim, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Imperatriz tem uma característica que política não vai mudar, certo? Muda uma gestão pública municipal ruim, muda. Porque a malha viária fica acabada, a questão institucional complica. Mas, vai ganhar fulano de tal, vai ganhar outro. Não muda nada em Imperatriz, na economia de Imperatriz. Uma cidade que gera de volume de recursos 5 bilhões por ano, vai depender de uma decisão governamental? Não depende. Imperatriz é isso. E outra coisa, o PIB de Imperatriz é um tripé. Serviços, comércio e agora indústria. O setor de serviços de Imperatriz é comparável com um dos melhores de qualquer lugar do país. Muito bem. O seu Papo Reto vai ficando por aqui. O episódio de hoje, a gente recebeu o Enéas, que é o homem aí que tem uma biografia belíssima. Hoje atua aí no Instituto de Pesquisa, inclusive tem a parceria com o Paraná Pesquisa, que é um instituto conceituado. Então, eu quero dizer para você, Enéas, que é uma satisfação enorme ter te recebido aqui. Trouxe aí muito esclarecimento, né, Roden, aí para a cidade de Imperatriz, para quem vai estar nos assistindo. Lembrando que esse episódio você pode ouvir, você pode assistir no YouTube e também pode ouvir aí no Spotify. Então a gente vai ficando por aqui. Vou deixar minhas considerações finais para o Enéas e em seguida para o Holden Arruda. Eu quero fazer antes, né, deixar o nosso convidado por último, sempre a melhor parte vem no final. Né? Obrigado vocês que nos acompanham aqui toda semana e a cada dia agradecendo também a audiência, né, que a gente tem visto aí que tem aumentado. Enéas Nunes Rocha, suas considerações finais. Tá, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de a gente estar discutindo essas questões que foram abordadas aqui. Para mim é uma satisfação muito grande, um privilégio. E dizer que nós temos aí 2 meses praticamente, né? Muita coisa vai mudar, muita água vai passar debaixo dessa ponte e eu espero que a população, tanto do Brasil como do Maranhão, escolha os melhores candidatos, reflitam, pensem e façam uma boa escolha. Só espero isso. E eu espero também que os candidatos contratem os institutos de pesquisa, porque faz bem. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio do seu Papo Reto.